todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é com alegria que nós estamos aqui para mais um estudo, dia de quinta-feira, estudo da escatologia. Estamos chegando ao final, hoje será o último encontro sobre escatologia ou o penúltimo, vai depender aqui se eu vou conseguir dar conta do conteúdo de hoje, né? Eu falei que hoje seria o dia em que você vai descobrir se teu nome está ou não escrito no livro da vida, né? Hoje nós vamos estudar sobre o estado eterno. Vamos analisar aqui um pouquinho sobre céu, sobre inferno. E eu vou rever rapidamente algumas questões que foram faladas na última semana sobre o juízo final. Então, a dinâmica que nós temos eu falo e no final abro para perguntas, uma vez que temos irmãos assistindo, né, nas redes sociais, para que não tenha essa perda dessa dinâmica, né, nós vamos deixar para as perguntas apenas no final. Vamos tentar ser bem objetivo. Vou tentar. Na semana passada, o pessoal se empolgou nas perguntas e a gente foi embora, mas hoje vamos tentar ficar tranquilo aí. Vamos fazer uma oração, convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar e logo depois a gente já vai abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 25. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor nos trouxe aqui a esse lugar, o Senhor nos chamou para poder ouvir a Tua palavra, estudar a Sua lei, e também, ó Deus, para sermos edificados, exortados e consolados diante daquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse estudo. Perdoa os nossos pecados, te agradecemos pelo dia de hoje e clamamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para que realmente haja entendimento em tudo o que será falado. Muito obrigado. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, hoje nós então vamos falar sobre o juízo final. Eu estou usando como base hoje a teologia sistemática do Grudem, né, um teólogo reformado batista. Também estou utilizando, mas hoje não vou fazer muito uso, né, do teólogo autor do livro A Bíblia e o Futuro, Anthony Huckman, também um grande teólogo que tem um material publicado pela editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, toda a nossa visão escatológica, o que o presbiteriano crê sobre, né, as últimas coisas, você encontra nesse livro aqui. Você pode comprá-lo e ter a certeza de que você vai estar estudando a doutrina reformada presbiteriana. Então, nós vamos usar como base tanto o Anthony Huckman. Hoje a gente vai usar mais o Grudem, embora haja algum ponto, né, do Grudem ali que nós discordamos, mas de modo geral, no que nós vamos ver hoje, pensamos quase que 99%. E também um materialzinho dele que é muito bom, do Grudem, que é um resumo das principais doutrinas cristãs, também vai nos servir nessa noite. Para você que quer apenas ter uma visão mais geral das doutrinas cristãs, aqui você tem esse livro, As Bases da Fé Cristã, também do Grudem. Vamos agora abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Vai ser o texto que nós vamos abrir a nossa reflexão de hoje, nosso estudo, Mateus, capítulo 25. Texto bem conhecido, né? Verso 31, o título é O Grande Julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me visitastes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O texto que nós acabamos de ler vai trabalhar exatamente essa questão do grande dia em que nós podemos dizer que a fatura chegará. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: olha, a vida é como uma fatura, é como um cartão de crédito, né? Você pode gastar à vontade, mas você deve lembrar que um dia a fatura chega. Então, a questão do cartão de crédito é como você não está gastando ali, não está vendo o dinheiro saindo, parece que é de graça, né? Mas você precisa saber que daqui a pouco vem aquela fatura e aí você fica com a sua boca, né, com o seu queixo caído no chão. E assim, então, nós precisamos olhar para a questão desse grandioso dia que nós já analisamos, que será um dia de prestação de conta, é um dia que é chamado o Dia do Senhor. Já vimos aqui em outros encontros que a Bíblia apresenta como o dia da vingança, mas também é o dia da salvação, é o dia em que Deus trará, assim então, salvação àqueles que esperam no Senhor. Então, primeiramente, a gente precisa dar uma olhada aqui, eu vou falar rapidamente aquilo que já foi falado sobre o juízo final. O porquê do juízo final? Primeiro que é uma necessidade que haja um juízo final. Porque a grande pergunta que nós fazemos é: quando nós morremos agora, né? Quando nós morremos agora, o que acontece? Já foi falado aqui, os justos vão para a presença de Deus. E aqueles que morrem sem Cristo já vão para um castigo. Isso você vai ver lá em Lucas, né? Na parábola do rico e do Lázaro. Um vai para um lugar que o autor denomina de seio de Abraão, e o outro vai para um lugar de sofrimento. Porém, nós sabemos que o estado eterno, ele será dado aos homens no corpo físico. Então haverá uma ressurreição do corpo e também haverá uma manifestação solene, pública, da questão do estado em que cada indivíduo se encontra. Então a grande verdade é o seguinte: aqueles que já morreram não tem como mudar de posição. Ou seja, quem está na presença de Deus está apenas aguardando a ressurreição do corpo para, assim então, fazer parte do novo céu e da nova terra que surgirão. Aqueles que estão condenados também estão aguardando a ressurreição dos corpos para entrarem no estado eterno com seus corpos. Então nós vamos ver essa questão.
Agora, é preciso que haja esse julgamento? É importante que se tenha um julgamento. Existem algumas tradições cristãs, como por exemplo os dispensacionalistas, que ensinam que haverá mais de um tipo de julgamento. Eles que acreditam, no arrebatamento secreto, no milênio literal, então eles vão ensinando aqui pelo menos uns 4 julgamentos. Eles fazem separações, divisões. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, eles ensinam que se trata não do julgamento individual, mas do julgamento das nações. Eles falam que haverá lá no final do milênio um outro julgamento, que haverá no arrebatamento o julgamento individual para galardão. Mas essa não é uma melhor forma de entender o texto bíblico. A melhor forma é compreender que Deus fala de um único julgamento de várias maneiras, de várias formas, ressaltando aspectos diferentes. Aqui, por exemplo, ele está falando que de forma solene, você vai ter pessoas comparecendo a um tribunal, onde ele tirará, ou, na verdade, ele dirá para alguns que estão no meio da multidão: vinde benditos do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que já foi preparado. Ou seja, os que vão para a direita. Depois ele dirá para os que vão para o inferno ou para o estado eterno: olha, apartai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno. Então você tem ali um pronunciamento solene sendo colocado nessa passagem, de forma com que haja uma visão de que será um dia de manifestação pública daqueles que estão salvos ou que serão salvos por ocasião da volta de Cristo, aqueles que ainda não estiverem vivos, e aqueles que serão condenados. Então é importante entender o seguinte, que alguém pode argumentar: mas tem gente que já está no inferno desde a Idade Média, tem gente que está no inferno desde o tempo bíblico, Por exemplo, Judas. Mas ele ainda vai para... Veja bem, quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de algo que tem a ver com o quê? A nossa categoria física de ser humano, Nós estamos dentro do tempo. A pergunta é: Deus está sujeito ao cronos, ao tempo? O estado eterno é um estado que tem a ver com o tempo? Não. Então aqueles que estão, seja no céu ou seja no inferno, não têm o mesmo tempo que nós temos. Então não tem como a gente trabalhar o conceito cronológico em relação àqueles que já estão lá, ou na presença de Deus, ou não. O que nós precisamos entender é que haverá um dia que Cristo voltará e de forma solene julgará a todos e estabelecerá, assim então, de forma pública, o estado eterno daqueles que já foram e daqueles que estiverem, por ocasião da sua volta, vivos. Então, é importante nós entendermos o seguinte. Primeiro, nós vimos aqui na semana passada quem será o juiz. Algumas passagens falam que o juiz é Deus, Pai, e outras falam que é Jesus. Mas ficou claro para nós aqui que Deus Pai julga na pessoa de Jesus os homens. Então, é Cristo diretamente o juiz, e quando a Bíblia fala de Deus Pai julgando, tem a ver com que o julgamento é executado por Cristo. Então Deus em Jesus julgará os homens. Isso nós já falamos, você pode depois pegar o vídeo do nosso último encontro, que eu vou dando as passagens. Quem será julgado? Nós vimos aqui, primeiramente, os incrédulos. Os incrédulos serão julgados, E esse julgamento, ele é importante a gente entender que existe graus de punição. Nós vimos isso aqui. Apocalipse 20, 12 e 13 vai dizer o seguinte: que cada um será julgado segundo as suas obras. E esse juízo, e aí o Gruden falando, esse juízo, de acordo com o que as pessoas tiverem feito, deve, portanto, envolver uma avaliação das obras que as pessoas tiveram praticado. Então, o texto que nós vimos ali de Mateus 25, você vê claramente as obras sendo colocadas ali naquele julgamento. E aí você pergunta: mas se a salvação não é pela fé? Sim, mas não é uma fé solitária. Não existe fé que não seja acompanhada de obras. A verdadeira fé bíblica, ela tem que vir acompanhada de obras. Fé sem obra, o próprio Tiago vai dizer que é o quê?
Ela é morta. Então não adianta você dizer, eu creio em Deus, mas as ações não correspondem com aquilo que se crê. Logo, a sua fé não é a fé salvadora, não é a fé verdadeira. Porque fé, no conceito bíblico, envolve cognição, ou seja, conhecimento de Deus, afetividade, ou seja, envolvimento com o ser de Deus, e obediência. Portanto, as obras, elas serão vistas, analisadas como prova da sua obediência, da fidelidade e da fé que você tem. Então, você vai encontrar, por exemplo, Lucas capítulo 12, verso 47 a 48, a seguinte conceito aqui bíblico. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então você vê aqui um grau de punição diferente para pessoas que agiram de maneira diferente. Olha, por exemplo, Mateus 11, verso 22. Quando Jesus chegou para aquela cidade de Corazim, Betsaida, ele disse que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, Jesus está dizendo que determinadas cidades, como Sodoma e Gomorra, se elas tivessem se elas tivessem presenciado aquilo que Jesus Cristo fez, elas teriam se arrependido, elas teriam se convertido. E aí Jesus está dizendo que aquela cidade ali, de Corazim e Betsaida, ela será o julgamento será para essas cidades um julgamento muito mais rigoroso, porque eles viram o que Cristo fez e ainda assim não se converteram. Isso aqui é um alerta no sentido de que algumas pessoas que tiveram acesso ao Evangelho, ouviram a pregação do Evangelho, ouviram uma mensagem, tiveram algum tipo de iluminação, de conhecimento do Evangelho, e não se renderam, não se converteram, essas pessoas, elas carregam um peso de responsabilidade maior do que aquelas que nunca ouviram falar do Evangelho. Ou aquelas que de repente ouviram falar muito pouco, mas outras ouviram desde a infância. O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas serão julgadas à luz do conhecimento que elas têm. Portanto, pesa-se mais sobre aqueles que tiveram o conhecimento e não fizeram o que era para ser feito. E aí nós encontramos também aqui, Gruden falando, olha, de fato, toda ação errada será lembrada e levada em conta nas punições distribuídas naquele dia. Mateus 12, 36, ele vai citar. Olha que coisa forte, Mateus 12, 36. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então ele não está dizendo aqui que é só para ímpio. Ele está dizendo que tudo que falamos, toda besteira que falamos, todo juramento que não cumprimos, todo palavrão, tudo que a gente fala que é o chamado conversa fora, qualquer coisa que nós falamos que não tem a ver com edificação, que não tem a ver com coisas boas, que abençoam vidas, que não tem a ver com Deus. Todas as palavras que não têm valor, no sentido positivo, nós teremos que dar conta. Olha também, Eclesiastes 2,12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então você vai ver aqui o texto falando que todas as obras serão colocadas à luz. Então, os incrédulos, inicialmente, eles serão julgados, mas a gente vai ver mais quem que participará desse julgamento. Com esses versículos, Gruden falando, indica que no juízo os segredos do coração das pessoas serão revelados e se tornarão públicos. Paulo fala que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar os segredos dos homens. Então, Paulo falando que Deus
por meio de Jesus, vai julgar os segredos dos homens. Romanos 2,16. E aí você pode também comparar com Lucas 8,17. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e o oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, o que nós vimos aqui é que haverá um dia em que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, primeiro, quem vai comparecer ao tribunal? Os incrédulos serão julgados. Segundo, os crentes também serão julgados. Escrevendo para os cristãos, Paulo diz: pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10, 12. Também nós encontramos em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, além disso, nós vemos que aquilo que fazemos, de bem ou de mal, nós teremos que dar conta a Deus no dia do juízo. Então, os incrédulos serão julgados, os crentes serão julgados. E aí, Gruden vai dizer o seguinte, no dia do juízo final, mais do que em qualquer outra época, é de extrema importância o fato de que, aí vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então ele está dizendo o seguinte, que embora os crentes participem do tribunal, eles não correm o risco de serem condenados. Então, todos compareceremos. Os não crentes serão julgados. Os crentes serão julgados. Mas não haverá possibilidade, por exemplo, do não crente ser salvo. O que vai haver será o quê? Grau de punição. Então você não tem como comparar um homem como Hitler, recebendo a mesma punição, por exemplo, de que um miserável pecador, mas que não foi nenhum grande homicida. Então, a questão do grau de punição será manifestado no dia do juízo final. No caso dos crentes, nós podemos ter a certeza de que não seremos condenados, mas haverá uma prestação de conta, e nós precisamos, diante dessa prestação de conta, carregarmos hoje, no presente, um sentimento de querer fazer a obra de Deus de uma maneira séria, sensata, fazer o melhor para Deus. Lá em Apocalipse 11:18 vai dizer que na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então Apocalipse 11:18 fala, é um tempo para destruir aqueles que são ímpios, mas também é um tempo de premiar os crentes. Aí você precisa entender o seguinte, eu estudando esse assunto, e não estou estudando de agora, já tenho lido já faz um tempo, quase todos os comentaristas que eu tenho consultado, pensam mais ou menos dessa maneira aqui. Mas será que todas as palavras e os atos secretos dos crentes, bem como todos os seus pecados, serão revelados nesse último dia? É uma pergunta, é o que, vem cá, será que, e depois de crente, será que Deus vai julgar isso? Todos os comentaristas que eu consultei, e estou falando de peso, Gruden é um comentarista de peso, Hernandes também, e tantos outros, vão caminhar nessa linha aqui de pensamento que o autor aqui que eu estou lendo vai dizer. Parece que sim. Parece que será assim. Porque escrevendo aos crentes acerca do juízo, Paulo diz que quando o Senhor vier, tornará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, o que dá a entender é que sim. Com certeza, esse fato deve servir de motivação para uma vida piedosa. E Paulo o usa
desse modo em 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também, aí é a palavra de Paulo, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, Gruden também depois vai dizer, mas isso não deve aterrorizar ou alarmar os cristãos, pois mesmo os pecados que se tornarão públicos naquele dia serão conhecidos como pecados que foram perdoados, e desse modo serão motivos para darem glória a Deus em virtude da riqueza da sua graça. Então, ao mesmo tempo que os pecados se tornarão públicos, eles também são perdoados, e isso leva em consideração a manifestação da graça de Deus que nos perdoa, né? Paulo encoraja os coríntios a serem cuidadosos quanto ao modo pelo qual edificam a igreja sobre o fundamento que já foi lançado. Isso aqui foi lido na semana passada. 1 Coríntios 3, 12 a 15, lembra? Então, só para vocês aqui, para eu poder ganhar tempo, Paulo vai dizer que o fundamento é Cristo e que cada um de nós edificamos a casa, né, com determinados materiais que nós temos. Então, por exemplo, uns vão edificar com metais preciosos, com ouro e com prata, outros vão edificar com palha, com madeira e com feno. Aí Paulo vai dizer que naquele dia, no dia do Senhor, vai passar pelo fogo. É claro que ele está usando aqui uma metáfora, né? Essa casa passará pelo fogo, e o que ficar é o galardão. E aí ele vai dizer que se você construiu a sua casa com materiais perecíveis, o que vai acontecer? O fogo vai comer aquele material, e o texto vai dizer, esse sofrerá dano, no entanto será salvo, como que pelo fogo. Ou seja, a pessoa não vai perder a salvação, mas sofrerá dano, porque as suas obras, elas foram destruídas. Aí, por que elas foram destruídas? Vai o contexto, né, de Coríntio, né? Ou seja, você pode muito bem ser alguém cuja vida está em Cristo, mas as motivações de muita coisa que se faz incorretas, ou às vezes o ensino, né, o não ensino conforme Deus assim o instituiu. Ou seja, tem a ver com as motivações do coração e a ver também com a qualidade daquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Então, nesse sentido, os crentes serão julgados. Também a Bíblia diz que os crentes ajudarão no processo do julgamento. Os anjos serão julgados e nós vamos trabalhar ajudando no julgamento também. Então, quem será julgado? O ímpio, crente, anjos, e os crentes também participarão do julgamento, julgando também. Aí vem a seguinte questão: qual é a necessidade do juízo final? Por que tem que se ter um juízo final, né? O Gruden vai citar um comentarista também, um teólogo, que nós usamos muito na Igreja Presbiteriana, que é o Luiz Berkhoff. Ele vai dizer o seguinte: seu propósito do juízo final, é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus em um ato formal e forense, que engrandecerá, por um lado, a sua santidade e justiça, e, por outro lado, a sua graça e misericórdia. Além disso, devemos ter em mente que o juízo do último dia será diferente, em mais de um aspecto, daquele que ocorre na morte de cada indivíduo. Não será secreto, mas público. Não dirá respeito somente à alma, mas também ao corpo. Não se referirá apenas a um único indivíduo, mas sim a todos os homens. Então, ainda que quando nós, por exemplo, eu morri aqui agora, ainda que haja, de certa forma, um juízo, né, no sentido de que eu vou para a presença de Deus ou vou para o inferno, o caráter desse juízo final é o caráter de um anúncio público, né, forense, o caráter de algo solene. E aqui nós podemos ver que Deus será glorificado. De que modo Deus é glorificado? Ora, a Bíblia vai dizer lá na bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm o quê? Sede de justiça. Então, a justiça é um atributo de Deus, e que hoje a gente não consegue perceber muitas das vezes as pessoas experimentando a justiça retributiva do Senhor. Muitas das vezes as pessoas falam assim: o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Então o que Hitler pagou aqui? Só estudar a história.
Olha o que esse cara causou de sofrimento e olha como ele terminou a vida dele. Ele pagou alguma coisa aqui? Quantas pessoas ruins que tiram a vida do outro, que estão envolvidas com corrupção e como decorrência da corrupção, pessoas estão morrendo por falta de verba, às vezes nos hospitais, pessoas estão tendo privações no sentido de ter uma boa educação. Quantos políticos, eles simplesmente infartam, pum, morreu, acabou. Passaram a vida toda fazendo mal, aí só tem um infartozinho. Ou o bandido toma um tiro na cabeça e acabou. Sofreu nada. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do sofrimento, não. Só estou dizendo que se você olhar para o aspecto de sofrimento, não tem justiça aqui. Há muita gente que vive uma vida de pecado, pratica o mal e vai acabar bem. Tem gente que vai morrer bem, meu amigo. Vai morrer com dinheiro, sem ser pego. Ou, de repente, quando for pego, já está no final da vida já. Então, se olhar para essa presente vida e dizer que o inferno é aqui, que aqui se faz, aqui se paga, meu amigo, esse mundo está, de fato, de cabeça para baixo. Então, não tem como a gente acreditar que a justiça, de fato, ela se manifesta aqui, no seu sentido pleno. É claro que a justiça acontece aqui muitas das vezes, mas olhando no aspecto pleno, você percebe com uma clareza que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Como que no Brasil tudo termina em pizza várias vezes na vida das pessoas. Então a justiça, o juízo final, ela tem a ver com a justiça de Deus. Ou seja, a santidade de Deus, a justiça de Deus sendo manifestada na condenação dos incrédulos. E na vida dos crentes, Deus é glorificado, não pela sua santidade, não pela sua justiça, mas pelo seu atributo de graça e de misericórdia. Porque diante do tribunal de Deus, ninguém pode se achegar batendo no peito e querendo entrar no reino dos céus por causa da sua própria justiça. Todos nós somos condenados, mas aqueles que depositam a sua fé plena na pessoa de Jesus, recebem a justificação. Então, a questão do juízo final é uma necessidade. Portanto, se Deus não faz acepção de pessoas, então todos teremos que comparecer ao tribunal. Todos. E para ele não há acepção de pessoas. Vai dizer lá, né, em Romanos 2,11. Uma outra questão aqui é que algumas pessoas ensinam que não existe condenação eterna. Por exemplo, as testemunhas de Jeová e a igreja adventista, eles ensinam uma doutrina chamada de aniquilacionismo. De aniquilar. O que eles ensinam? Que quando uma pessoa morre sem Deus, morre condenada, no caso das adventistas do sétimo dia, eles ensinam que a pessoa ela vai ressuscitar no último dia, lá, do dia do juízo, vai receber a condenação e ela vai sofrer o tempo proporcional ao pecado que ela cometeu. Tudo bem? Ou seja, o ímpio, no dia do juízo, isso os adventistas ensinam. No dia do juízo, o ímpio vai receber a condenação. E aí ele vai sofrer aquilo que é proporcional à sua maldade. E depois ele vai simplesmente deixar de existir. As testemunhas de Jeová ensinam que as pessoas não são imortais, mas aqueles que creem vão receber do dom da imortalidade. Ou seja, aqueles que creem, os seguidores, né, da fé, da religião dos TJs, testemunhos de Jeová, eles vão se salvar, né? Vão receber então assim a eternidade, a vida eterna. Mas os demais simplesmente não existirão. Então a condenação dentro da religião das testemunhas de Jeová, eles ensinam que não há um inferno, um juízo final. O juízo final sim, mas uma condenação eterna. O que eles ensinam é que a condenação é simplesmente não existir. A punição é essa. Você simplesmente não vai mais existir. Quais são os problemas disso aí? Primeiro, se não há uma condenação eterna, de alguma maneira você
parece estimular para que as pessoas continuem vivendo a vida? Porque tem gente que para simplesmente não existir está ótimo. Dentro da visão dos adventistas, esse me parece que é um pouco atraente. Porque olha o discurso que eles usam. O camarada passou 80 anos pecando e vai passar a eternidade sofrendo. É um discurso bem interessante, né? Mas olhando por outro lado, o Grudem vai questionar. Tá, mas vamos dizer o seguinte, se ele vai pagar o que ele deve, no fim, necessariamente ele teria que o quê? Que receber a permissão de entrar no reino dos céus. Porque se ele vai pagar o que ele deve, então agora ele não deve nada. Por que ele vai deixar de existir? Tá entendendo? Agora, existe uma outra questão aí por detrás. Primeiro que a gente precisa considerar o seguinte. O texto que nós lemos falou, ide para o quê? A condenação o quê? Eterna. E são várias passagens aqui que falam sobre condenação eterna. Então, só o fato da Bíblia dizer condenação eterna, a gente já precisa considerar. E aí, quem somos nós para ficar questionando o método de Deus julgar? A gente entende que Deus é bom, que Ele é perfeito e que Ele é justo. Então, mas vamos usar a mente aqui, vamos pensar um pouco. Deus nos dá essa liberdade. Se eu der um soco, é claro que eu não vou fazer isso, mas se eu dou um soco no meu amigo Daniel, o que vai acontecer? Qual é a minha punição se eu te der um soco, meu irmão? Tu pode me dar outro, né? Agora, se eu dou um soco, meu irmão, no guarda que está lá fora, você acha que o soco foi o mesmo, a força foi a mesma, você acha que o grau de punição é igual? Não. Se eu der um soco no prefeito, é igual a punição se eu desse um soco no guarda? Se eu der um soco no governador, é igual? No presidente, é igual? A punição... Existe um grau ali da pessoa de punição que tem a ver com o quê? Com a pessoa, a autoridade da pessoa que foi o quê? Ofendida. Uma coisa é o pecado que você comete com um irmãozinho. Outra coisa é o pecado que você comete ofendendo diretamente a quem? A Deus. Você está pecando contra um ser que é puro, 100% puro, plenamente puro, é santo, é justo. Portanto, a ofensa a um ser eterno tem como consequência uma punição eterna. E aí, segura aí, para depois a gente... Segura aí. E aí a gente precisa considerar aqui exatamente esse aspecto, né, de que nós não estamos aqui falando de um pecado simplesmente, mas a gente precisa entender do grau de gravidade que o pecado tem em relação às pessoas que estão sendo ofendidas. E aí vamos avançando, né? Por que é importante, então, a doutrina do juízo final? A doutrina do juízo final satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça. Todos nós queremos justiça, essa que é a verdade. A doutrina do juízo final, todos nós que temos um bom senso, no mínimo, né? A doutrina do juízo final capacita-nos a perdoar as pessoas. Como assim? Percebemos que não cabe a nós vingar-nos dos que nos ofenderam, ou mesmo desejar fazê-lo, porque Deus reservou esse direito para si mesmo. Então, nós somos conduzidos a perdoar, porque é o próprio Deus que vai dizer, a mim pertence a vingança. Então, nós somos conduzidos a um perdão, porque sabemos que a retribuição, o juízo vai vir da parte do Senhor. Outro ponto, a doutrina do juízo final constitui motivo para uma vida justa. Para nós cristãos, nós devemos, conforme Mateus 6,20, ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu. Então, isso daqui deveria nos estimular a viver uma vida de santidade, de piedade.
A doutrina do juízo final constitui grande motivação para a evangelização, porque nós queremos que pessoas ouçam o evangelho, se arrependam e sejam perdoados os seus pecados. E aí o inferno, então, é uma realidade que a Bíblia diz que é um castigo eterno. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Foi o que a gente leu, Mateus 25, 41. E você vai ver que Jesus disse, né, Marcos 9, 43, ele vai dizer o fogo inextinguível. Né? Marcos 9, 48 também vai dizer, né, um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, né, porque é uma referência à hiena, a um lixão que tinha lá, né, em Jerusalém. Então ele faz uso dessa imagem ali. E Lucas 16, 22, 24 vai falar também sobre a questão, né, do estado de condenação do rico, né, na passagem de Rico e Lázaro. Mas é importante também nós entendermos que trata-se de um julgamento que se dará no corpo no dia do juízo, pois ele vai falar, né, que não teme aquele que pode matar o seu corpo, mas aquele que pode lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. Nesse sentido, nós entendemos que o inferno é uma realidade, é um fogo eterno, é um juízo eterno, é um lugar para onde as pessoas, aqueles que vão, não terão como de lá sair. É um estado completamente de manifestação da ira e da justiça de Deus. Muitas pessoas falam que o inferno é a ausência de Deus. Eu não penso assim. Eu acho que não tem como Deus estar ausente em lugar nenhum. Deus, ele está presente em todos os lugares. A diferença é que a presença do Senhor, ela é de modo diferenciada nos lugares. Então, quando a gente fala céu, a gente está falando de um lugar onde há uma presença de Deus mais intensa. É uma presença por intensidade. Mas em todos os lugares Deus se faz presente. E eu creio que Deus se faz presente no inferno. Não com seu caráter de amor e de graça, mas com o seu caráter de justiça e juízo. E se não há nenhum castigo para os incrédulos, Gruden vai falar, mesmo pessoas como Hitler e Stalin não teriam nada vindo contra elas, e não haveria justiça no final do universo. Por conseguinte, as pessoas teriam um grande incentivo para serem tão más quanto possível nesta vida. Então, o inferno é uma realidade eterna, para onde, né, vão Satanás, seus anjos, e também todos aqueles que não recebem Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse sentido, partindo já para o final, a Bíblia também fala do novo céu e da nova terra. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse, né? E você vê essas profecias acerca de um período, de um lugar, né? De um estado em que os santos desfrutarão. Veja, por exemplo, Isaías dizendo, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Então, é um modo de Isaías falar desse mundo vindouro. E ele vai falar a partir das categorias daquilo que era conhecido por ele. Mas você vai ver que João vai usar essa expressão, novo céu e nova terra, e vai nos dar informações um pouco diferente de Isaías, porque aqui João já está vendo uma visão muito mais avançada da revelação do mundo vindouro. João vai usar essa mesma expressão no capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe. Ele continuará, né, ele continua e nos diz que haverá também um novo tipo de unificação. No caso aqui, Gruden comentando. Ele vai dizer o seguinte, olha, lá no capítulo 21, quem quiser abrir lá em Apocalipse, né? Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, e houve uma voz proclamando, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão
povos de Deus. Ou seja, o novo céu e a nova terra é um lugar onde a diferença desse presente terra, né, com relação ao céu. E aqui quando a gente fala céu, céu é um lugar, mas é o lugar onde a presença de Deus, ela habita no seu sentido intenso, né? No seu sentido muito mais intenso do que em qualquer outro lugar. Por isso que quando a gente, né, ora, Pai nosso que estais nos céus. Estevão, quando foi apedrejado, ele olha para o céu e vê o Filho do Homem. Ou seja, o céu é o lugar onde nós entendemos que a presença do Senhor está em abundância e a vontade de Deus ela é feita de forma perfeita, ela é praticada. Quando João diz que viu o novo céu descendo, ele está dizendo o seguinte, que essa realidade desse mundo, dessa dimensão futura, ela vai, né, se unir com essa dimensão dessa terra, mas dessa terra aqui renovada, não essa terra do jeito que ela está, pois lá em Romanos, a Bíblia vai nos dizer que essa terra será destruída e haverá um novo céu e uma nova terra, mas não é novo no sentido cronológico, algo que foi criado agora. É novo no sentido qualitativo. A palavra grega para novo aqui, a kainon, não é a palavra neo. Então é novo no sentido de que será um novo céu, uma nova terra a partir dessa terra, assim como nós teremos um novo corpo a partir desse corpo que nós temos. E esse novo céu, essa nova terra, né, nós teremos a presença de Deus, ou seja, o céu, a habitação de Deus, se unindo a essa realidade da terra, tornando uma só coisa. E Deus estará no nosso meio. O sentido mais pleno desse período é que nós teremos uma plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus. E por isso o texto vai nos dizer, lá de Apocalipse, que não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, porque as coisas, né, as velhas coisas, elas se passaram desse presente século. Então será um lugar onde nós desfrutaremos plenamente da vontade do Senhor e da bondade de Deus. Né? Pedro vai dizer, né, acerca desse novo céu, da nossa nova terra, que nós aguardamos, que nós esperamos. E João vai dizer, vi um novo céu, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? Passaram. E é nesse sentido, então, que nós cremos que a nossa mente será completamente transformada. Eu já expliquei aqui, não se trata que nós vamos esquecer de quem nós fomos, porque não tem como, né? Se a gente esquecer de quem nós fomos, nós não vamos poder cantar, né, aquilo que Deus fez na nossa vida, porque a gente não sabe o que a gente fez e o que a gente foi. A ideia aqui é que a nossa mente será transformada, a ponto de que as lembranças do passado já não estarão presentes no sentido de nos causar dor e sofrimento, porque a nossa mente será completamente transformada, mudada. Teremos a mente de Cristo, teremos, né, o sentido de justiça, de graça muito mais ampliado do que nós temos hoje. E vamos mais além, como John Piper vai falar, nós não vamos conhecer Deus plenamente. A gente acha que eu vou conhecer plenamente Deus. Deus, ele é infinito. E se Deus é infinito, nós vamos viver na eternidade cada vez mais conhecendo Deus. Ou seja, Deus, ele é inesgotável. A grandeza de Deus, a glória de Deus será crescente, mesmo no novo céu e na nova terra. Esse novo mundo em que nós habitaremos e trabalharemos, continuaremos a produzir coisas conforme muitos teólogos vão trabalhar, que a boa cultura, tudo aquilo que o homem faz de bom, pela graça de Deus, será produzido também, terá o seu lugar no novo céu e na nova terra. Será um novo mundo, uma nova realidade, onde nós não nos daremos em casamento, mas todos nós seremos irmãos. Todos nós teremos Deus como Pai e Cristo como nosso irmão mais velho. Nesse sentido, né, João vai descrever lá em Apocalipse, eu não estou abrindo o texto para poder não demorar, né, na exposição, mas você pode depois olhar capítulo 21. João, ele vai trazer aqui descrições de como que é essa nova Jerusalém. Então há muita discussão, né, se todos os detalhes da nova Jerusalém, se são literais ou se são simbólicos, né? A Nova Jerusalém é símbolo do povo de Deus, né? É a noiva de Cristo. Portanto, seja uma descrição simbólica ou seja uma descrição
literal, o que nós precisamos entender é que o texto quer nos falar da glória da igreja nesse mundo vindouro em plena comunhão com Deus. É possível que algumas coisas descritas aqui nesse texto sejam literais, ou que de repente haja um tabernáculo de onde será a sede e o governo de Cristo. É possível, mas nós não podemos aqui dogmatizar os aspectos da cidade como sendo literais, porque cada aspecto da cidade tem um significado, e tudo aponta para a glória da noiva de Cristo, a glória da igreja que estará para sempre com o Senhor. Portanto, o mais importante disso tudo aqui não é os aspectos físicos desse lugar, mas é a nossa relação plena com Deus, de gozo eterno para sempre em Cristo Jesus. Então, para a gente terminar aqui e abrir para as perguntas, nós podemos olhar aqui o texto direto aqui de Apocalipse, em que João vai falar sobre esse lugar. Ele diz, capítulo 21, viu novo céu, nova terra. Ele está citando Isaías, mas ampliando aquilo que ele viu. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, Então, não se trata aqui apenas de um estado de espírito, se trata de uma realidade onde nós estaremos para sempre desfrutando da presença do Senhor. Como são esses corpos? Nós já falamos aqui, não podemos ficar inventando aqui, mas nós sabemos que teremos os corpos semelhantes aos corpos de Cristo, corpos glorificados, não sujeitos como os nossos corpos hoje são sujeitos às leis naturais. Sabemos que comeremos, a Bíblia fala de um grande banquete que haverá, beberemos vinho, comeremos ali junto com os profetas, está escrito isso no texto, nos assentaremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, e estaremos na presença de aqueles grandes homens de Deus. O texto diz que nós comeremos, nós beberemos, participaremos, teremos o quê? Sensações físicas e humanas, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o corpo glorificado de Cristo, ele comia o pão, ele comeu o peixe, ele bebeu o vinho, mas ele atravessava a parede. Lembra das passagens em que o ambiente estava fechado e Cristo aparecia mesmo no ambiente fechado? Eu não sei como que esses corpos são. Eu sei que não são corpos sujeitos às mesmas questões que nós somos hoje sujeitos. Mas eu sei ao mesmo tempo que não são corpos fantasmas, são corpos físicos, são sensações humanas e reais que nós teremos juntamente com Deus. E a grande verdade que nós podemos tirar aqui, que nos alimenta a esperança de um dia estar para sempre com o Senhor, é que se nós cremos que Jesus veio, nós precisamos acreditar, necessariamente nós precisamos crer que Ele voltará, porque senão a salvação ela será incompleta. E o próprio Jesus disse, diante dos males que os discípulos estavam prestes a sofrer, lá no capítulo 14 de João, ele disse, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Jesus diz, olha, não turbe, não fique com o coração apertado. Ele diz isso para os discípulos, ele diz isso para nós hoje, diante das lutas que nós passamos, diante das aflições, das perdas, das Covid, do desemprego. Ele diz, não turbe os vossos corações, credes em Deus. Olha só o que ele está pedindo, é um imperativo, credes em Deus, credes também em mim. Agora há uma promessa, e ele vai justificar o porquê que nós devemos crer, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, na casa do meu Pai, ou seja, Cristo foi para lá, ou seja, foi para a eternidade, preparar para nós esse lugar, e ele vai dizer, se isso não fosse verdadeiro, não vos teria dito, vou para o Pai preparar um lugar, para onde eu estiver, que vocês estejam para sempre comigo. Essa é a grande verdade. Aqueles que decidiram andar com Jesus aqui na terra, Cristo faz questão de andar com essa pessoa na eternidade. Não apenas os discípulos no passado, mas nós andamos com Cristo no coração, na esperança de um dia ouvirmos
de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que fora preparado para vós. E que enquanto essa realidade não acontece, que possamos diligentemente fazer a obra de Deus, não querendo galardão, mas querendo sim ser servo bom, e o galardão será simplesmente resultado dessa graça que nós permitimos trabalhar na nossa vida, de modo que sejamos crentes fiéis e operosos na obra do Senhor, sabendo que nada do que fazemos ficará esquecido. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos abrir então para perguntas. Daniel? Passa ali para o Daniel, por gentileza. Johnny. Pastor, que estudo maravilhoso, abençoador. Estou alimentado, viu, com esse estudo. Amém. Glória a Muito Deus. bom. Quando o senhor estava citando aquela questão dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, a questão do que o sofrimento não ia ser eterno, né? Embora o texto está falando que tanto os justos vão para a vida eterna, como o ímpio para o tormento eterno. Está usando as duas palavras aqui em português, eterno. Eu lembro que eu tinha a confissão de fé de Westminster, na parte ali, nos temas ali de estudo, que fala sobre o dia do juízo, e ali também ele trazia um comentário expositivo sobre cada tema, e trouxe um comentário expositivo sobre esse tema, a confissão de fé, que ele disse que o termo em grego para eterno, tanto para o sofrimento como para a vida eterna, os adjetivos ali é a mesma palavra em grego, de eternidade. Aí eu tenho um comentário aqui bíblico, né? Eu estava olhando e realmente confirma, aonde diz no versículo 46, que diz: irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí diz: o castigo eterno e fogo eterno, ambos empregam o mesmo adjetivo, também da vida eterna, que é o aionios, que é no grego, né? Que é o mesmo adjetivo para a vida eterna. Sim. E o tormento eterno. E ele diz mais embaixo aqui: se fosse uma coisa que o ímpio vai para o castigo, que se diz eterno, mas fosse momentâneo e depois ele fosse aniquilado, então não valeria a pena também a gente estar na vida eterna, porque ia ser apenas temporário essa vida eterna. A gente ia estar lá um tempo eterno lá com Deus por algum tempo, e depois também, porque se o ímpio vai ser aniquilado usando o mesmo termo adjetivo eterno, e o mesmo adjetivo eterno também é usado para a vida eterna, então a nossa vida eterna no céu também seria temporário. Então não tem lógica. Mas diz que a questão aqui de eternidade tem tudo a ver com a vida eterna para sempre, como o sofrimento também. E na confissão de fé que eu li, também usou outro termo para eterno, para o castigo eterno, quando usa também esse termo para a eternidade de Deus. Essa é a mesma coisa também. Perfeito. No grego ali, os adjetivos são a mesma coisa, o sentido. Boa. Aí eu confirmei aqui, realmente. Boa apologética, né? Não tinha nem pensado a questão da palavra sendo usada tanto para o ímpio quanto para o crente. Então, porque para um é eterno e para outro não. Então, é porque geralmente o adventista vai dizer que os efeitos são eternos. Os efeitos. Tipo, o ímpio vai ser destruído, então os efeitos são eternos. Eles tentam dar essa fugida dessa maneira, mas não cola, não cola. Porque no fundo, o que eles ficam dizendo é assim: se Deus é amor, por que ele vai... eles apelam para a questão do sentimento. Mas a gente precisa entender o seguinte, irmãos: quem somos nós para avaliar, né, a justiça, o amor? Ou seja, a gente é bem limitado. Então, o que a gente conhece? Né? Nada. Né? Nada. Alguém? Zé Gomes? Sabia? Boa noite. Boa noite. Reverendo, eu não estou querendo ser contra, mas eu queria, como eu sou leigo, eu gosto de aprender. Justiça para mim, ela é cega.
Tanto faz para a direita ou para a esquerda, por isso é justiça. Tanto faz um soco com uma pessoa ou para outra, mas se for justiça, é justiça. Para mim, porque eu sou leigo. E a outra parte que o senhor falou, que lá seremos julgados e tal. Então lá haverá vergonha, depois que a gente subir com Cristo, que ele vai mostrar o pecado para todo mundo. Então haverá vergonha lá. Só acha que está certo depois que a gente é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Perfeito. Então, a questão, eu acho muito difícil a gente trabalhar com categorias que tem a ver com o sentimento no estado que nós nos encontramos hoje. Porque se você fala, por exemplo, de salvação para uma pessoa não crente, ela vai dizer assim, mas isso é injusto. Olhando na perspectiva humana, né? É injusto uma pessoa ir para o inferno só porque ela não aceitou Jesus. Eu não mato, não roubo, né? Geralmente o ímpio tem essa visão. Mas, ao mesmo tempo, o senso dele de justiça é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ele não está partindo para o senso de justiça de um ser santo, puro, eterno, infinito, que não tem pecado, que conhece os mínimos detalhes dos nossos pensamentos. Então, quando a gente, por exemplo, faz um juízo, um julgamento de alguém, a gente se baseia nos elementos exteriores daquilo que é feito e não conseguimos sequer descobrir as intenções dos atos, né? Jesus, nas suas parábolas, ele conta o tempo todo sobre prestação de conta. Então, dizer que naquele dia não vai haver uma manifestação pública, eu teria que anular a parábola dos talentos, a parábola da mina, esse texto de 2 Coríntios, em que Paulo que fala, né, que tudo que está encoberto será revelado. Teria que anular o texto de 1 Coríntios 13, que fala, né, de que as nossas obras passarão naquele dia pelo fogo, né, as intenções serão descobertas, e aí então aquilo que vai ficar será o galardão. Então, assim, para eu optar por uma simples questão de sentimento, anular uma série de textos bíblicos não seria o modo mais coerente de eu entender do texto bíblico, né? Porque se o texto fala de uma prestação de conta, de uma manifestação pública para crentes e não crentes, a gente fica com o que o texto está dizendo. Agora, como que isso se dará? Essa vergonha, assim, é algo que não tem como a gente mensurar, mas é algo que Paulo nos chama a atenção para que sejamos diligentes naquilo que nós fazemos. Ele vai falar que, olha, para a gente, que nada daquilo que a gente faz será em vão, né, no sentido de retribuição. Assim como também ele fala que todas as coisas que nós falamos, não só ele como o próprio Jesus, que nós teremos que dar conta naquele dia do juízo de toda a palavra ou de todas as ações que nós cometemos. E que há um pronunciamento público. Olha, eu tive sede, tu não me deu de beber. No texto que a gente leu, né? Há um pronunciamento público das obras que foram feitas e das que deixaram de ser feitas. Então, assim, o texto de 1 Coríntios fala de dano. Sofrerá dano. Como que a gente vai interpretar isso? Eu não sei. Eu sei que o dano ali é perda. É essa a ideia. Se você olhar em 1 Coríntios 3, né, ele fala o seguinte: a obra vai passar pelo fogo, vai destruir, esse sofrerá dano, mas será salvo. Está escrito, sofrerá dano. Esse dano, agora, o que é isso? É uma vergonha? Não sei, eu não me atrevo, é a mesma coisa, o que é o galardão? Eu não me atrevo a dizer, porque a Bíblia não nos fala muito sobre isso, mas fala de um dano. Dano é perda. Parábola dos talentos, que até foi, né, o Johnny que pregou uma vez aqui, fala de uma prestação de conta, fala de uma vergonha por não fazer da maneira que se faz. Porque nesse dia é dia de juízo, de julgamento. Agora, depois que você entra no estado eterno, já é uma outra coisa. Mesmo eu hoje salvo, Deus não me faz passar vergonha? Né? Eu, por exemplo, eu salvo. Se eu estiver em pecado, a Bíblia diz que Deus me corrige, Deus me expõe. Né? Deus não expõe, claro que expõe. Paulo ele excomungou uma pessoa da igreja. Isso daí é claro, isso não significa maldade, mas significa amor. Porque muitas das vezes a gente só, né, percebe o amor, a graça, pela correção. Então
Então, muitas das vezes, quando a gente não trata as coisas como são tratadas, a gente acaba não tendo muita consciência da gravidade do nosso erro. É igual um filho que comete uma falha, a gente passa a mão, o pai ama. Corrigindo ou não corrigindo, o pai ama. Mas quando a gente deixa de corrigir, o filho ele não consegue ter noção da gravidade daquele problema. Porque a gente simplesmente faz vista grossa. No caso do julgamento, é o que o Grudem falou. Por mais que haja essa perda, mesmo os nossos pecados públicos, e aí vamos dizer o seguinte, meu irmão, vai pegar a frase lavar roupa suja? Então não adianta rir do outro não, porque quando vê o outro... Olha, irmão, não vai rir não, vai vir você agora, vamos ver. Estou brincando, eu não sei como vai ser, né? Mas o que é verdade é que mesmo os seus erros vai ser motivo de graça, de glorificar a Deus, porque mesmo você sendo crente, tendo cometido tanta coisa mesmo depois de crente, Deus te perdoou, e Deus está te dizendo, vinde bendito de meu Pai. Então esse sentimento da glória, da graça, da bondade de Deus, ele prevalece ao sentimento de que a gente, vamos assim dizer, nós não fomos diligentes da maneira que deveríamos ser. E o que é grande, o que fica para nós na vida prática, e isso é uma coisa que eu tenho estudado e analisado. Isso tem gerado no meu coração muito mais temor de Deus. Quando eu tenho essa consciência de um tribunal que prestaremos conta, não para condenação, mas que prestaremos conta, me faz pensar. Todas as vezes que eu falo um palavrão, todas as vezes que eu faço alguma coisa que é errado, eu deveria me sentir constrangido e pensar, Senhor, eu vou ter que dar conta disso que eu estou fazendo. Isso deve me impulsionar a querer viver uma vida de santificação. Eu acho que o grande problema no nosso meio evangélico é que a nossa doutrina da salvação só trabalha um aspecto, que é a salvação. Aí a santificação fica uma coisa assim meio largada, de modo que, é assim mesmo. Mas é possível viver uma vida de santificação a ponto de você chegar no final do dia e pensar, qual foi o pecado que eu cometi hoje? Eu sei que pode ter passado vários, mas, gente, vamos ser sinceros, você chegar no final do dia, fazer uma lista de pecado, pelo menos desconsciente, e perceber que diariamente você está diminuindo nos seus pecados, está entendendo o que eu estou falando? Você chegar no final do dia e olhar assim, poxa, isso aqui eu não estou fazendo mais. Pô, isso aqui também eu já estou conseguindo deixar de fazer. Hoje, é igual o viciado, né? Por hoje eu não bebi, por hoje eu não me droguei. Eu sei que todo dia a gente peca, mas você ter consciência, muitas das vezes você chegar no final do dia e dizer, olha, que eu me lembre, conscientemente, eu não estou lembrando de muitos pecados que eu cometi hoje, não. Eu acho que essa preocupação ela é boa. Ela deveria estar presente na vida da igreja. A gente falaria menos besteira, pecaríamos menos, agiríamos menos, mas não com medo de um tribunal apenas, mas entender que a gente ama esse Deus e que a gente não quer desagradar. E entender também que sobre nós há um peso de responsabilidade e que nós precisaremos dar conta. Mesmo sabendo que somos salvos, Deus vai exigir da gente. Por isso que tem a parábola dos talentos. A mim, que sou pastor, vai ser muito mais cobrado de uma pessoa que não pastoreia. Porque além de ter que dar conta da minha vida, eu vou ter que dar conta... vamos lá, para terminar aqui, para não ficar fácil. Olha como os problemas são enormes. Para homens do sexo masculino, o peso é maior do que para as mulheres. Tu lembra? A Eva pecou. Mas vamos dizer, a paulada começou quando o Adão pecou. Não foi isso? Então a responsabilidade. Homens... as mulheres, os filhos, vamos para a igreja, os líderes. Então, se você é pastor, olha o peso. Eu respondo por mim, eu respondo pela minha casa, eu respondo pela minha igreja. O que eu estou ensinando, o que eu estou fazendo, está entendendo? Então tem que... Imagina, se Deus não vai cobrar isso, aí cada pastor que vive uma vida toda largada de qualquer jeito, vai chegar lá todo mundo vai ser tudo mesmo igual? Não tem como. É uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça. Pastor, eu queria perguntar se é possível a gente achar uma resposta do por que deve ser assim? Por que tem que haver o juízo? Por que tem que haver esse processo? É possível achar alguma resposta? Sim. Porque
é necessário que haja justiça, manifestação de justiça. É simples. Porque se não tem esse juízo final, não tem uma solenidade do destino eterno de cada indivíduo. Então essa é uma forma de o mundo ver a justiça de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus, né? E também o exercício daquilo que Cristo conquistou com a sua obra, o Filho do Homem. Ele se fez homem, ele foi rejeitado, e agora ele vem aplicando a justiça porque as pessoas o rejeitaram. Então é uma questão de prestação de contas. Tudo é assim. Tudo é assim na vida. Talvez só no Brasil que não é. Tudo é assim. Tudo é assim. Você presta conta em tudo, todo lugar. Não é assim? Se não presta conta, tem alguma coisa errada. Né? E é exatamente porque há falhas nos governos humanos que Deus vai trazer o seu governo para provar que no governo dele é justiça. Né? É justiça. Eu tenho só mais uma. Aproveitando que está com o poder na mão ainda. Eu estou estudando muito sobre a questão dos sacramentos, pastor, e da ceia, né? E eu queria tentar perguntar ao senhor essa correlação, diria talvez a importância que os sacramentos têm, se eles têm, para esse momento do juízo. Sim, perfeito. É o último, né? A gente fecha aqui então. Fechando, e já é a introdução dos nossos próximos estudos. Nossos próximos estudos a gente vai falar sobre os meios de graça. Uma vez que nós somos o povo da aliança, Deus tem para conosco uma aliança. Ou seja, nós nos diferenciamos do demais porque somos um povo a quem Deus o quê? Fez uma aliança. Então, essa aliança tem seus distintivos, tem sinais públicos que mostram aqueles que pertencem ao povo e aqueles que não pertencem. O batismo, o sinal de que fomos introduzidos no povo. A ceia, o sinal de que nós renovamos constantemente, em cada ceia, a nossa aliança para com Deus. Então, primeiro, a questão física, que nos torna diferente do outro. O não crente não tem o batismo como sinal de pertencimento. E ele não participa da ceia como sinal de que ele renova com Deus, todas as vezes que participa da ceia, a aliança que ele tem para com Deus. Esse é um aspecto. O próprio culto, o que é o culto? Você vai ver, o culto é a aliança de Deus, é a renovação pactual. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos renovando o nosso pacto com Deus. A gente vai ver esse estudo aí profundo, que eu já até posso sugerir para vocês assistirem o vídeo do Heber Campos Júnior falando sobre isso, o culto como renovação de pacto. Né? No grupo da igreja eu posso mandar para vocês. Tá? Muito bom. E a gente vai explorar um pouco isso. O culto é isso, é pacto. Todas as vezes que a gente vai cultuar, a gente está renovando o nosso pacto com Deus. Deus nos chama, nós respondemos a Deus através de orações e canções, e Deus fala conosco através da palavra e através do sacramento. Qual é o lugar do sacramento? Além do sacramento ser sinal da aliança que nós temos, o sacramento também, para aqueles que vivem, né, a vida e que buscam a Deus de verdade, os sacramentos são meios de graça, ou seja, eles fortalecem a nossa caminhada cristã. Porque o que é o culto? O culto é recapitulação da salvação. Não, muita gente acha que culto é chegar aqui, vamos cantar, o que tu acha legal? E aí, irmão, está com a oportunidade? Culto não é isso. Culto é recapitulação da salvação. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós recapitulamos o plano da salvação. Deus tirou Israel do Egito, não é isso? Trouxe Israel, conduz Israel pelo deserto para entrar na terra prometida. Não é isso que Deus fez com a gente? Tirou do Egito. Não é isso? Tirou-nos do Egito. Nos conduz pelo deserto. Essa vida. Nós estamos em peregrinação para entrarmos na terra prometida. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos trazendo a memória e nos alimentando espiritualmente daquela experiência da Páscoa. Qual é a experiência da Páscoa? Eu como, eu me sustento com a comida na caminhada que eu tenho para fazer rumo a Canaã. Portanto, é sustento, os sacramentos, meios de graças, sinais que nos distinguem daquele que não pertence ao povo, e aí vem uma situação para o juízo final. Qual é? Aqueles que participam dos sacramentos e que não são salvos,
Os sacramentos aumentam o peso da condenação. Percebe? Por isso que Paulo vai dizer, né? Ou seja, se você foi batizado, se você participa da ceia e não viveu conforme a vontade de Deus, morreu e não foi salvo, vai pesar sobre você o quê? Conheceu, participou, experimentou e apostatou. Então, sobre você tem um peso maior do que aquele que talvez, né, daquele que nunca ouviu. Então, nesse sentido, o sacramento, ele é sinal que distingue, é renovação pactual e é alimento espiritual para os que vivem em obediência e peso de condenação para aqueles que participam sem temor e reverência. Assim como o próprio culto. Assim como o próprio culto. Né? Tranquilo, gente? Então, beijo no coração de todos, foi muito bom. Esse tempo aí que a gente passou estudando escatologia, a partir de semana que vem nós vamos estudar a igreja e os meios de graça para despertarmos mais consciência sobre, né, como nós podemos avançar como igreja na nossa espiritualidade através dos sacramentos e do culto cristão. O que é o culto cristão? O que são sacramentos e como que isso pode nos ajudar a crescer espiritualmente? A gente vai estudar tudo isso aí a partir de semana que vem. Vamos ficar de pé.